precisa dessa cortina, não. Tem. O tema que eu vou falar de arte e ciência no palco, né? Foi a sugestão, acho que foi da Mariana, não sei se foi a sugestão de vocês, e eu resolvi assumir essa sugestão. Podia ter sido uma minha, aquele pessoal me dando, não vou fazer nada disso, vou fazer o que eu quero e acabou. Mas resolvi fazer isso. Como eu estou usando o web, gente, eu não vou aparecer, minha cara não vai aparecer, então vai ser até mais bonito, porque ninguém aguenta mais me ver. Então, você olha aí, Universidade de Brasília, Observatório Sismológico, e esse vermelhinho aqui é o Observatório CIA Teatral, que é a companhia que eu comecei que está começando bem a sua história agora, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Na verdade, esse é uma palestra mesmo, uma conversa, porque eu acabei fazendo e mostrar também a minha experiência, como é que foi a experiência e o que isso pode incentivar, né? O que isso pode trazer. A primeira coisa que eu coloco aqui tem uma sequência aqui de falar sobre artes cênicas, que é a área que eu atuo, ciência e divulgação científica. Arte cênica, porque antes de começar a fazer física, eu fazia teatro, era do grupo de teatro muito famoso agora em Natal, que chama Cláudio Shakespeare. Então, trabalhei com esse grupo de teatro por muito tempo, e aí, quando eu estava já para defender minha defesa de mestrado, eu tive que deixar o grupo, ou você faz mestrado ou você faz teatro, então deixei o teatro e fui fazer a minha carreira acadêmica. Então, por isso que eu acabei entrando na arte cênica. Se eu cantasse, também botaria aqui, mas enfim. Caminho dos palcos, né, que eu vou traçar assim, faz bem para quem, né? Como fazer e minha experiência, e, por fim, comentários finais, que a gente vai comentar isso aqui. Então, vocês memorizam mais ou menos a história, porque a gente vai seguir esse roteirozinho aí da apresentação. Então, falando arte cênica e ciência na divulgação científica, porque isso é um ponto muito importante. Aí você vê um festival de teatro científico da Seara, da Ciência, Universidade Federal do Ceará. Se dá uma gulgada, que hoje a gente já dá mais isso, né? A gente vai encontrar diversos processos de artes cênica e divulgação científica, né? Então, o que é teatro científico? Aí tem vários conceitos, eu boto o meu conceito aqui, que seria tudo que se tem ciência no meio para qualquer público. Então, se eu começo a fazer uma aula e tem ciência no meio, eu estou fazendo teatro. Ele é um teatro científico. Se eu estou fazendo qualquer coisa que eu estou fazendo, ele tem, e se eu vou fazer uma apresentação, eles podem ser um teatro científico. Você vai brincar com isso e fazer isso. Então, eu gosto muito da ideia de qualquer público. Por que qualquer público? Porque você não faz o teatro científico para academias, você não faz teatro científico para seus alunos, você faz teatro científico para tudo, qualquer pessoa. Então, isso é uma grande dificuldade, e a grande dificuldade do cientista, tá? O cientista sofre com isso porque ele não tem esse caminho de conversa com o público. Tem um caminho muito interessante com seus artigos, seus pares, ele vai conversar de boa, mas com o público isso é mais difícil, ele não vai conseguir explicar de forma tão clara. Então, objetivo também é uma parte minha, tem infinidade de objetivos, mas eu boto popularizar a ciência. No momento agora, a gente pode colocar isso. E esse governo que está aí, ele está ameaçando bastante a gente, e uma das coisas que ele faz, né, dentro das avaliações e dentro dos processos, é saber assim, o que é que você faz para divulgar seu trabalho, o que você divulga a sua ciência. Eles estão com tem algum grupo, eu não sei se foi a Massa Crítica que falou sobre isso, e agora, qualquer projeto, você tem que dizer como é que você vai fazer. Você vai fazer site, você vai fazer sei o quê, como é que você vai divulgar seu trabalho. Você vai estar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o que é que você vai fazer para divulgar a sua pesquisa? Divulgar na forma popular, não divulgar na forma... eu publiquei 3 artigos, tal, então também tem esse item agora que está fazendo a divulgação científica. Então, isso se vocês quiserem interromper, podem interromper também no meio da palestra, aqui do bate-papo, tá? Esse é um conceito que eu não tenho fechado, eu tenho livro para caramba, eu não fiz pesquisa, eu não sou pesquisador dessa área, mas eu estou me aventurando e fazendo atividade dessa área. Então, isso é uma coisa muito solta e muito aberta no meu ponto de vista. E olhando aqui na Universidade de Brasília, a gente não tem nenhum polo, não tem nada que desenvolve essa atividade em nenhum espaço que está fazendo. Eu estou fazendo isso agora, criando isso agora e torcendo que isso dê certo. Então, vamos lá. Caminho dos palcos. Aí a gente vê aí, eu mostrei, aqui tem 2 imagens muito interessantes, que é, novamente, no campus do Ceará, na verdade, Campos de Caxias, isso no Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão. Aí tem um encontro aí, o 7º encontro do Teatro Científico em 2019, deve ter o 8º já, enfim. E já deve estar no nome, né?
E é muito interessante porque você está vendo aí as crianças, você vê que é estudantes que estão fazendo alguma apresentação. E embaixo você tem a Denise Fraga, atriz consagrada da Globo, interpretando Galileu, de Bertolt Brecht, que é eu digo que é uma preciosidade, né? É uma obra-prima da artes cênicas, mas que envolve a história de Galileu, que é muito massa, que depois eu vou contar as minhas ideias no final, tá, gente? Quem está fazendo, né? Quem está fazendo? Isso é a primeira coisa. Do caminho para quem está fazendo? Quem vai fazer esse negócio de palco, de teatro? Quem vai fazer? Então, tem um estudante de ensino médio e fundamental, então você vai, se você vai fazer para esse pessoal, você vai ter que conversar com esse pessoal, a gente não vai formar atores, nem vai buscar os atores para se tornar global, mas você vai buscar uma postura diferente e a cobrança, não existe cobrança, mas eu sempre falo isso, mas você vai ter que ter uma linha de raciocínio com esse pessoal de ensino médio fundamental. Esse é um outro propósito. A gente também não é formado em artes cênicas, a gente não tem essa formação, mas a gente pode brincar com isso. E é importante a gente também ter alguns treinamentos sobre isso, mas eu falo no final, tá? Quem está fazendo? Alunos de graduação. Olha só, aluno de graduação já é um aluno que tem uma capacidade maior, mas isso é muito interessante porque os alunos de graduação eles também têm muita dificuldade de trabalhar também com isso. Eu sempre falo, aluno de graduação, você tem o inicial, que ele está muito próximo do ensino médio, e o aluno que já está no finalzinho, já para concluir, que já tem uma dinâmica diferente, né? Portanto, é muito importante que esse processo seja um processo, quando você vai fazer teatro, e se for um teatro de universidade, ele tem que dar continuidade. Continuidade tem que fazer o seguinte, a gente tem que ter sempre pessoas entrando e trabalhando para que essa dinâmica fique sempre. Por isso que tem um professor no meio, para que ele veja, pelo menos, o procedimento que está seguindo isso aí. Tá? Professores, aí eu botei em sala de aula, que às vezes o professor pode fazer seu treinamento, pode fazer suas atividades, e de repente ele quer fazer cada dia, 3 ou 4 dias, ele quer fazer uma apresentação. A gente vê vários exemplos, diversos professores que fazem algumas coisas, se fantasiam de alguma coisa, e vão lá e fazem ali para o seu grupo, a sua plateia, que é os seus alunos. Isso é muito, muito legal também. E aí, claro, que se a gente começa a trabalhar, se o professor trabalha no ensino de graduação, isso, e a gente trabalha nisso, o professor vai ter muito mais facilidade. E uma aula é muito mais gostosa, é muito mais interessante que uma aula, o professor sentado no... A gente está, desde 1930, usando o mesmo procedimento, que é um quadro, um giz, e a gente falando aqui na frente, e não existe nenhuma dinâmica. Novamente, a gente não quer ser ator nem nada, mas quer mudar, quer fazer uma coisa bem diferenciada. E novidade sempre é interessante para os alunos, claro, né? A gente tem que estar... eu sempre falo que o ensino e a ciência, qualquer coisa, a gente tem que dar atualizado, o nosso famoso update, né? Tem que atualizar isso aí, porque senão, se não atualizar, a gente não vai avançar. Vai ficar aí, vai chegar, poxa, que aula saco, vou ter que anotar isso tudo, que saco. Enfim, qualquer um vai no caminho que vai, tá? E atores profissionais. Atores profissionais, aí seria uma coisa que como a Denise Fraga está aí colocando, que aí você vê, eu até sugiro depois vocês assistirem essa peça, acho que está no YouTube, Galileu Galilei, depois tem uma procurada, porque é interessante de assistir o nível de profissionalismo que eles têm investimento, têm recurso, têm uma afinidade de coisa, mas eu sempre sou muito contra isso, porque não sou contra, não, sou a favor, mas eu acho que fica muito limitado, elitizado para o grupo que tem acesso ao teatro, porque se eu perguntar a vocês aqui quantos foram os teatros aqui de vocês, eu não sei se todos já assistiram a peça, já foram uma peça de peça teatral. Assim, peça teatral num espaço teatral, não G7, não essas coisas assim. Não que seja ruim, mas aqui é só para dizer, eu não assisti uma peça mesmo, assisti um espetáculo, eu fui lá e vi o espetáculo, eu gosto de assistir e tal. E dentro do espaço do teatro, eles também é quase uma igreja, são as mesmas pessoas que estão assistindo os espetáculos. Eles viram como se fosse um culto de várias pessoas, as pessoas vão lá assistir, ou missa, sei lá o quê, que vão lá assistir, e quando você tem uma pessoa diferente, você acha até estranho, que nunca teve lá no teatro, aí quase vai trabalhar em cima disso. Então, esses são o caminho dos palcos, então, esse é o primeiro ponto, e são direções que você vai ter que caminhar dentro do espectro. Eu gosto muito quando você faz
quando você envolve as pessoas, né? Está aí tanto do aluno de graduação, da parte do ensino médio, eu acho muito massa e tem que ser envolvido em cima dessa parte. Profissionais também gosto muito, mas enfim. Vamos lá. Caminho dos palcos ainda, para quem? Aí a gente tem aí duas coisas interessantes, que eu botei vários, né? Tem vários, eu botei só 3 aqui, que é estudante do ensino médio fundamental. Então, aí tem novamente aí o teatro científico realizado no campus, aí não era só criança assistindo, você tem um público assistindo. E público geral, que é feiras e congressos também pode ser, e também na rua. Eu sempre gosto muito. Como é que a gente vai fazer uma experiência numa rodoviária? Como a gente vai fazer uma experiência numa comunidade distante que nunca chegou lá a nada e vai brincar com isso, não só se divertir com isso, ou fazer experimentos, se divertir. Tem uma coisa muito legal chamado show da física, show da química, que isso existe também. É a mesma linha, eu acredito também que seja o mesmo raciocínio, que é muito legal. E teatros. O teatro é um espaço que eu gosto de invadir. Né? É um espaço muito fechado, principalmente para quem não é da arte, mas eu invadi, depois eu mostro como invadi nisso, não é da arte, entre aspas. Né? E o teatro seria outro espaço. A gente tem aí, dentro da academia também, a gente pode falar alunos de graduação, que eu não coloquei aqui, mas pode colocar, então a gente tem, às vezes, o espetáculo feito na universidade. Ultimamente, a gente tem muito isso. A gente conseguiu uma migração de muitos estudantes, formação, boas escolas, teatros, bons professores dentro da universidade, mas o teatro ele fica muito para a Universidade de Brasília ou para outros espaços. Ele não vai na comunidade, ele não vai na Ceilândia, ele não vai no Planaltina, ele fica aqui na UNB mesmo, no campo central. Então, acho que isso é um defeito. Estou falando do teatro, não do tudo. Mas, assim, envolve também a nossa ciência. A nossa ciência está longe do público, está longe, muito distante. O pessoal pensa que é uma coisa totalmente fora. Então, um cara só posso falar de certo assunto se eu for doutor da Universidade de Brasília, se eu for sei o que e tal. Enfim, não é isso. A gente pode falar de diversos assuntos e aprender muito sobre isso. Então, vamos lá. Faz bem para quem? Isso aqui eu botei isso porque eu acho muito interessante. E aí eu tenho um desenho aí da Igreja Internacional da Graça de Deus, isso era um cinema, esqueci de onde era esse cinema, e foi ocupado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí a gente pode botar uma culpa, né? A culpa é de quem? Quem está deixando isso? Está deixando isso, além de ser o crescimento da Igreja Pentecostais, né? Que cresce com sua técnica, com seu envolvimento, nada contra, mas é o caminho que ele está levando. E a ciência está esquecida, cinema estão sendo ocupados, e cinema, qualquer teatro também já vai ser ocupado, e qualquer outro espaço. E aí talvez o povo se relembre que vai começar a fazer coisa na rua para ver se o pessoal entende, para voltar novamente os espaços que estão sendo ocupados. Né? Então, primeiro, o que faz bem? Os envolvidos, todos os envolvidos estão lá, então você passar conhecimento, aí eu boto, ou seria mostrar. A gente não consegue, isso é um conceito meu, a gente não passa conhecimento para ninguém, a gente demonstra, a gente fala, sei o quê, as pessoas adquirem o conhecimento por ela mesma. Ela adquire, ela vai, através dela mesma, vai buscando conhecimento. Então, a gente mostra os caminhos. Então, o conhecimento é obtido por vocês mesmos. Isso é uma opinião minha, tá? E é sempre complicado, o teatro possibilita essa conversa com o público. Quando eu era mais novo, então, qualquer coisa que eu assistia, eu ficava mais na minha cabeça do que uma aula. Enfim, uma memória, alguma coisa fica mais na nossa cabeça, mas a ideia não é dizer, eu vou ensinar aqui as 3 leis de Newton. Não é isso, a gente não vai fazer isso de forma alguma. Cientista estuda muito para os seus e esquece do público geral. Isso é bem normal, não tem bem nada contra, mas a gente tem que chegar a hora e dizer assim, preciso conversar para todo mundo, né? Preciso conversar com todo mundo, preciso estar lá. E isso faz com que, quando todos os alunos, principalmente os alunos mais capacitados, a gente, quando é aluno do PET, geralmente são alunos que estão passados por seleção e já foram selecionados através de um critério de vários colegas, então vocês estão num grau acima, infelizmente não gosto desse termo, mas acima dos demais que não foram aprovados. Então, vocês, às vezes, não têm essa manha ou esse jeito de conversar com o público, e aí isso é um caminho muito interessante. Então, ali no teatro, você vai desenvolver essa técnica de falar com o público, que é muito difícil
A gente, às vezes, não tem nenhum curso falando sobre isso. Eu achava que teatro era para ter todas as disciplinas, principalmente de ciências exatas, principalmente, porque você vai pegar um nerd e o cara é bom para caramba, mas o cara não sabe falar nem um oi para o vizinho, nem olhar na cara do próximo, que é mais difícil. Porque criança gosta de olho, adulto, gente tem que olhar, tem que ver, mostrar. Você não pode ficar mostrando um assunto sem olhar e falando para baixo. Então, são algumas coisas bem interessantes que a gente faz. Então, para o envolvido, quem está se envolvendo, desde do processo todo que ele vai criar, ele aprende muito e aprende mais ainda na questão de divulgar a ciência, né? De você passar o conhecimento, porque você vai passar conhecimento de certa forma, depende do teu público também, né? E aí eu botei uma frase que eu gosto, que é as igrejas voltam a ser cinema, né? Essa expressão minha não, expressão que eu copiei de algum meme, alguém colocou isso numa manifestação, e eu achei muito legal. E eu acho que é isso, a gente precisa, a ciência está esquecida, e colocando o cinema, né, como uma base, aí, mas popularizar a ciência para dizer, olha, a ciência a ciência tem um caminho, a ciência é desse jeito, a ciência trabalha com dados, com fatos, e é assim que a gente vai trabalhar, e é assim que a gente trabalha, mas a gente confia nesse processo. E aí, quando você vai ver, as coisas não estão sendo ocupadas, não que eu acho que não estão sendo ocupadas, porque a gente tem o cientista ou toda a comunidade tem um medo danado. Eu acho assim, eu falo muito isso, que o jogador de futebol vai dar uma entrevista, ele bota chapéu, bota óculos, bota sei o quê, um bocado de propaganda atrás. Aí eu estava pensando, já pensou um cientista chegando assim, fazendo propaganda desse jeito, botando chapéu, botando Coca-Cola, sei o quê. Por que não? É absurdo, obviamente, mas é interessante ver essa dinâmica, né? Qual é o investimento na ciência? Por que não investe? Porque a gente não faz um marketing. Já pensou o cara narrando uma aula, né? Narrando uma aula, e vai começar a aula do professor tal, veja, meus amigos, todo mundo na expectativa, que emoção. Enfim, são várias opções que não quero seguir nesse roteiro, mas que a gente precisa achar para que as pessoas se interessem por ciência, porque senão não vai dar nada. Então, todo o processo, talvez chegar com tudo pronto, diminui muito o efeito de aprendizagem. Então, é assim, eu botei isso assim, todo o processo aqui, se envolva com todo o processo. Às vezes eu vou pegar a peça do Galileu, do Bertold Brecht, e vou dar. Por atores profissionais, eles vão olhar, vão fazer, vai sair aquela coisa maravilhosa, bonita. Alguns atores profissionais vão trabalhar, vão discutir, vão saber quem é cada cara, quem é Galileu, papapá. É massa pra caramba, isso também é bom. Mas todo o processo, assim, então vamos construir. Eu quero fazer o show das ciências naturais. Eu quero fazer o show das ciências naturais. Então vamos criar cada processo, vamos criar cada coisa, vamos dizer como é que isso vai acontecer. Então isso fica muito mais importante, todo o processo, desde o figurino, cenário, o que eu quero fazer. Então o envolvimento de todo o processo é muito melhor. Às vezes pode acontecer de você participar do processo como formação de ator, ou criação de entendimento disso, mas eu gosto muito disso, fica muito melhor. O efeito de aprendizagem é muito maior. Então, é isso, faz bem aqui, botei os envolvidos e botei também, eu falei assim, o processo coletivo. O processo coletivo é um processo que muitos teatros fazem, e eu acho que a ciência também era para ser assim, embora o povo briga um com o vizinho do outro, ou do lado, isso é bem normal, né? Se for falar, se você tiver em qualquer lugar, não tiver briga, tem alguma coisa errada. E aí o que acontece? O processo coletivo, principalmente nos grupos de teatro, é muito importante, que também tem muito racha, muita briga, mas eles criam tudo em conjunto. Então você não tem uma criação que o cara é o diretor e o tal cenário, você discute, conversa, vamos ver qual é o melhor caminho, vamos trabalhar nesse aqui. Obviamente, às vezes você tem que ter uma orientação, uma discussão, mas se você começar a trabalhar com um grupo muito importante, com um grupo muito coeso, você vai conseguir chegar a algumas definições. E como qualquer processo coletivo, às vezes as pessoas não se sentem bem, cai fora, e isso é normal para caramba. Mas o processo coletivo é um local, porque já é a primeira fase de treinamento com o seu colega. E primeira fase de entender o outro, de discutir com o outro, entender a fala do outro, que é muito difícil a gente viver isso. E quando a gente vai viver isso, talvez já velho, você vai começar a entender o outro, e aí mais o processo lá da sua ensino médio fundamental que podia ter feito, você não fez. Então eu botei aí dramaturgia, local, cenário, enfim, performance também, né, que eu gosto muito. Você pode fazer performance, enfim, então vários efeitos. Então,
faz bem para quem, né? Aí para quem assiste, é lógico, né? Para quem assiste, a gente não vai ensinar ninguém a nada, a gente não tem o objetivo de ensinar ninguém a nada, mas eu gosto de falar isso aqui. Vamos instigar, vamos perturbar. A gente tem que instigar, a gente vai mexer a cabeça da pessoa para a pessoa dizer, poxa, eu queria saber o que é isso. Eu quero entender isso. Né? Aqui é um memezinho, né, que tem vários memes, que também tem uma linha muito interessante, né? Como encontrar um astrônomo? Aí o cara vai lá, diz, astrologia é ciência que... Aí o astrônomo fala, astronomia não é ciência, encontrou ele. Então, o nosso objetivo, né, desse negócio, para quem assiste, ele está adquirindo, está instigando, está pensando. A nossa mente agora é muito difícil, porque também a tua geração agora tem uma geração que a gente precisa acompanhar, que é outra coisa que a gente precisa falar sobre isso. Não dá para fazer divulgação científica, a gente não tem gerações para discutir. Você não pode fazer, vou fazer para as crianças, aí vou fazer para criança de 10 a 12 anos, ou de 8 a 12 anos. O que é que eles estão falando? O que é que eles conversam? A gente está fora desse limitado. Então, eu tenho que fazer uma coisa para esticar eles. Depois eu falo também, outra coisa que é interessante, do regionalismo, do grande ambiente global e, às vezes, o regional, os problemas particulares daquela comunidade, daquela escola, do professor que fala daquele jeito, ele vai ser muito mais engraçado do que um trabalho, se quiser falar do, sei lá, Domingo do Faustão, ou qualquer outra coisa aí, tá? Então, isso é muito interessante. E diversão, né? Eu botei muito isso. Para quem assiste, ele tem um retorno muito interessante. E a gente também abre duas abas, né? Duas abas. Por que duas abas? Uma aba da ciência, onde as pessoas vão questionar, e outra aba do teatro, que o teatro, o teatro ganha muito com isso. Na hora que você faz uma peça, se quiser fazer uma peça sobre isso, e coloca como teatro, a gente começa a divulgar também a parte do teatro. Ou seja, a gente faz ciência, divulga ciência, mas também divulga o teatro, porque o teatro ele também está bem afastado, assim como a ciência está bem afastada da população de forma geral. Né? E eu gosto muito disso porque eu sou palhaço também, né? Sou ator, palhaço, professor. Então, entender uma piada é pensar. O riso. Então, na hora que você faz uma piada, ou como você brinca, e se as pessoas estão rindo, o meu espetáculo, eu vou falar sobre isso, no meu espetáculo. Eu contava, igual o professor de física, quando vai contar uma piada, só aqueles alunos que entendem a piada, e você dá aquela risadinha de lateral. E não entendeu nada, mas, enfim, isso é uma coisa muito interessante, entender a piada, pensar, o riso, quando ele começa a entender alguma brincadeira sobre isso. E eu estava até pensando em criar a primeira oficina de palhaço cientista. Era meu sonho. Talvez eu faça isso. Só professores que fazem ciência vão se tornar palhaço. Aí ia ser um grande festival aí de palhaçada. E formação de público, como eu disse, né? A gente forma público, a gente está criando público para que ele ele comece a usar esse ambiente, mas além de formação de público, ele vai começar a entender que é importante isso, que é legal assistir, que é diferente de que a gente tem. Estou falando muito mais do palco, do teatro, mas também pode falar de filme, de outros espaços que a gente tem, né, de artes plásticas, né, começa a atiçar as pessoas para essa área. E a gente pensa que ela não é, ela está distante, principalmente quem é de exatas. Muita galera de exatas não sabe de nada, porque ele acha que é arte, eu não quero saber de nada disso, não. Então, vamos lá. Como fazer? Então, como fazer, eu vou falar muito mais da minha experiência do que qualquer outra coisa. Então, a experiência é muito vivida por cada um, mas eu coloco aqui, qualquer um pode. Não pode, tem que ser formado, não, não sei o quê. Não, como você quer fazer, meu amigo, faça. Crie. Se a pessoa reclamar, não estou aí. Claro que você tem que dar uma olhada nos conceitos, isso está tudo bem, okay? Mas sempre peço a orientação dos professores. Qualquer um pode, então podemos fazer. Né? Aí outra coisa, você encontrar um cientista que tenha... Eu só tenho Instagram, YouTube e ainda o velho Facebook, o deserto do Facebook. Mas aí você tem TikTok, Reels, você tem, sei lá, tem outras coisas. Eles não são inimigos da ciência. A gente tem que usar isso como amigo, não é... não vou ter canal do YouTube, não vou ter sei o quê, eu não tenho. Eu tenho hoje colegas que são altamente conceituados, mas eles não têm, mas ficam olhando da mulher, ficam olhando dos outros.
Aí eu disse, então assume logo, coloca uma aí, não tem problema nenhum, não. Mas é muito difícil, porque você tem que saber policiar isso com relação à sua imagem, se você quiser fazer, mas tem que fazer. Eu acho que é ficar fora para a comunidade que está chegando. A gente precisa. É isso que está acontecendo. TikTok agora, aquela dancinha, se você não sabe dançar, parece que está fora. Não dança, então é o quê? É isso? Então vai jogar alguma coisa aí que vai se divertir com isso. E é muito engraçado isso, né? Que eu boto aqui, ó. Divulgação não precisa de meio de comunicação. Isso é muito forte. Mentira, tá? Não é assim, não. Mas eu posso dizer que, antigamente, para a gente falar, a gente precisa, olha, vai estar aqui, então, por favor, imprensa, coloca, vamos divulgar, vai ter um festival, vai ser o quê? Agora, com o Instagram, YouTube, TikTok, essas coisas todas, se você divulgar e começar a colocar e mandar para os colegas, começar a compartilhar, ele vai ter um efeito e as pessoas, se não tiver 10, pelo menos, o que você compartilhou aparece lá no seu evento. Mas é mais ou menos isso. Né? Antigamente você não tinha isso, então a gente tem mais um caminho. Ainda a imprensa é o meio de comunicação mais forte. Se você colocar uma divulgação sua na imprensa, qualquer dessas aí, principalmente da Globo, né? DFTV, o negócio vai bombar e vai ter gente pra caramba, porque o pessoal vai estar lá. Tá? Na Artes Cênicas, arrume um e comece. Isso eu gosto de falar isso. Arrume é bem nordestino, tá? Arrume, se arrume e faça lá e comece. Nas artes cênicas eu gosto de falar isso, como fazer, se você tiver outra pessoa, você já dá para fazer. Já dá para criar uma cena, dá para criar alguma coisa e faça, porque o que é mais gostoso desse processo de teatro científico são duas coisas que a gente não tem muito, só tem quando a gente vai defender uma tese, vai defender o mestrado, o nosso TCC, aquele fiozinho na barriga, aquele negócio que o teu orientador vai falar, que o outro cara vai te engolir, que você não sabe se você fez direito. Então, esse processo de enfrentamento do público é muito gostoso. E quando você estiver apresentando e fazendo isso, e olha, será que vai dar certo? Será que vai dar? Vamos lá, vamos lá. E foi a merda. Não, foi uma bosta, mas valeu, a gente fez. Ficou nervoso pra caramba e aconteceu. E é isso, e qualquer coisa que você faz vai ter um impacto. Vai ter um impacto. Não teve nada, vai ter um impacto. Alguém vai observar aquilo e vai ser interessante. E eu boto isso aqui, busco treinamentos. Quem está querendo fazer na parte de artes cênicas, né? Às vezes uma oficina, tem várias oficinas livres, né? Tem oficina de palhaçaria, tem oficina de atores, iniciação teatral. Aqui na UNB, às vezes, aparece algumas oficinas de extensão que tem. É um número muito pequeno. Eu já fiz essa oficina de extensão quando estava retornando, porque parei muito tempo, depois voltei, então comecei a fazer oficina de iniciação novamente, para dizer, olha, vou voltar, então vou fazer oficina de iniciação. Fiz umas 3 oficinas de iniciação e depois disse, não, agora eu vou fazer graduação nisso aqui, porque eu quero fazer graduação também, só para dizer que tem alguma coisa e posso usar isso como ferramenta. Mas esse é o meu caso. No caso de vocês, é usar isso, porque isso vai somar para vocês. Ou às vezes, talvez, uma oficina aí mesmo. Aí a gente tem o Rafael, fantástico, e bota Rafael para fazer oficina para vocês. Não, a gente tem oficina de alguma coisa, eu acho que vale muito. Então, tem que aproveitar o tempo que vocês têm na universidade para usufruir das ferramentas que tem. Depois que sai da universidade, aí fica mais difícil. E aí, quando a gente tem energia, né? Então, aproveite isso, não deixe, né? Tem muita oficina livre e façam, né? Tá? Crie um grupo de teatro na sua escola. Isso eu falo mais com geral, né? Na sua universidade. Não necessariamente ser teatro científico, mas se for massa, né? Essa é uma expressão minha. Por quê? Porque na hora que você criar esse grupo teatral, e aí você vai buscar. E é muito difícil porque é um trabalho, mas um trabalho à parte. Se vocês forem criar, no caso do PET, como um processo de divulgação, então a gente vai criar, porque a gente vai fazer cenas, mas assumir isso mesmo, que a gente vai, não é teatro, não, é só uma apresentaçãozinha que a gente vai fazer. Assume isso, cria como parâmetro, porque é muito importante. Na hora que vocês chegam lá, a companhia de teatro do PET, companhia de teatro baseada no PET, ela vai trazer aqui para vocês o show da ciência, o show do sei o quê, e você se fantasia, e você faz sei o quê, e as pessoas, pelo menos seus familiares vão dar risada. E é isso, sabe? Tem que buscar caminhos que vocês acham interessantes. E se divertir com isso. A gente se diverte também com isso pra caramba. Beleza? Então, para falar agora da minha experiência. E aí eu vou entrar em alguns sites aqui, né? Então, aqui a gente tem eu fiz um espetáculo chamado Terra Plana e Agora,
é um palhaço que foi criado em 2019. Depois de fazer várias oficinas, eu também fiz uma oficina tão aqui no Brasil, quando eu fiz uma oficina, eu viajei para fazer uma oficina com uma pesquisadora do Canadá, foi legal para caramba, enfim. Mas antes de viajar para lá, eu estava trabalhando nessas duas oficinas. Eu fiz na Casa dos Quatro, nessas duas peças, Terraplanei Agora, e também na oficina, Teatro Oficina Perdiz, na 710, aqui na Asa Norte. E a gente também fiz também Natal, que é a Terraplanei Agora, fiz Natal no Festival Fica, lá no teatro chamado Casa da Ribeira. Você percebe, uma das coisas que eu gosto de sempre comentar, você vê que o número de seguidores não são tantos assim como todo mundo tem, né? Bombando. Isso é uma coisa que você não deve se preocupar. Né? Não, tem número de seguidores, que coisa ridícula, olha só. Então, o número de seguidores não é o nosso objetivo, no meu caso. Né? Pessoas pode ser, por que não é o meu objetivo? Porque eu não tenho tempo para ficar toda hora postando e divulgando as coisas toda hora. Então, não é isso. Então, o meu banco de dados lá, meu observatório, é um banco de dados das minhas atividades que estou fazendo. No Instagram, que eu sou ruim para caramba do Instagram, mas eu coloco lá algumas postagens. Até que eu colocar mais outra postagem que, às vezes, vai no YouTube, depois vai no Instagram, essas coisas todas. E o nosso site. E aqui é muito legal, porque esse trabalho dessa peça, eu fiz um levantamento e saiu um artigo científico que não é o nosso objetivo também, mas saiu artigo científico porque a gente tem que escrever. E foi legal, porque eu fiz uma apresentação. Como é que começou a história? A minha história. Então, vou para cá, vou abrir aqui a historinha para a gente contar, porque fica legal dessa experiência. Tá? Aqui é o site, né? O site do nosso observatório. Eu também tem um prêmio que a gente ganhou em 2019, que é o espetáculo, que foi o espetáculo local e de circulação. Né? A gente teve uma total de 501 votos. Isso é muito interessante, essa quantidade de votos. Deixa eu ver aqui. Então, aqui sobre o nosso grupo, né? Então, eu coloco 2 pontos interessantes, né? Que eu fiz uma apresentação, começou com a apresentação em Viena, eu vou contar essa história, em Viena, na Áustria, e depois eu fui lá para São Francisco, também fiz uma apresentação em São Francisco, e fizemos também aqui no Brasil. Aqui conta um pouquinho da minha história, das pessoas envolvidas, e que são pessoas do teatro pouco de ciência. Meu objetivo agora é mudar um pouquinho essa história. Né? Então, o único trabalho que a gente tem, por causa da pandemia, é esse trabalho, e teve a pandemia, e eu parei quando a gente ia circular pelo Brasil. E aqui fala mais ou menos a história. Aqui tem a galeria e tal, qualquer coisa vocês podem entrar lá. Tá? Então, conta a história do espetáculo, e algumas fotos que eu coloquei aqui, mas vamos aqui para o canal do YouTube. O canal do YouTube, né, Observatório de Ciência Teatral, a ideia minha é de trazer pessoas. Aqui tem o primeiro vídeo que eu coloco, é um vídeo desse aqui, colocando a apresentação em Viena. Então, a apresentação em Viena foi a loucura mais que eu assim, considero mais louca que eu fiz, porque, desculpa, o teatro é uma coisa muito interessante. A minha ideia era instigar as pessoas da geociência, dentro usando a arte, tá? E aí o que acontece? Esse aqui foi o... Esse foi o primeiro experimento, né? Deixa eu ver se ele vai lá. Então, cota... Eu acho que vocês não vão ver, né? Vocês não vão ouvir, não? Estão ouvindo aí? Não. Deixa eu ver só se estão ouvindo. Dá para ouvir. Tá bom. Tá sim, tá com som. Tá? Aqui eu estou no finalzinho, mas eu vou contar como é que foi a história aqui para a gente ser rapidinho. Então, foi um processo que foi no dia 9 de abril de 2019. A gente fez um processo, eu apresentei esse trabalho. Esse trabalho é o seguinte, era uma sessão falando assim, arte e ciência. E todo mundo que fez essa sessão, a pessoa ia lá, botava um post, falava, e conversava, e dava, olha, fiz isso aqui, aí a música era essa. Eu não fiz isso, eu fiz uma cena. Então, isso foi mais interessante. Mas minha cena começou desde o hotel, quando eu saí do hotel e fui em direção ao evento. Então, eu saio aí no metrô de Viena, caminhando como o Doutor Terremoto. E como eu estava trabalhando com Terra Plana, eu fiz um livro, né? Botei um livro, uma capa do livro chamado Terra Plana para Imbecis, né? Mais ou menos isso.
E aí, vocês vão ver aqui, eu entrando e começo a interagir com as pessoas, né? Dentro do aeroporto, dentro do metrô, e depois encontro umas crianças, bem aqui eu encontro umas crianças, então vou... E criança é muito interessante. Estou passando rápido porque a gente não tem muito... para não gastar muito tempo, né? Então, depois dessas crianças, eu vou chegar no local, então, isso aqui tudo, depois que vocês assistam, tá? Então, estou chegando agora no evento. Então, olha só que loucura. Você, professor, pesquisador, pau, vai para um evento e você vai exatamente como um palhaço para entrar no evento, onde todo mundo está lá sério. Você vê as pessoas que estão olhando, achando, puxa, que loucura é essa? Que cara tá doido? Ele deve estar indo para o local errado. E vai, as pessoas começam a rir, e aí eu vou, né? Chegando, eu tive a sorte de alguns colegas começarem a gravar, né? Porque eu não estava sem material. E aqui, só para ver, né? Então, eu entro no local, vou entrar no local. E aí tem que ter o crachá, e o cara não deixa entrar, então vou ter que entrar, depois acho o crachá. É uma brincadeira assim. Então, isso aqui tem um objetivo, era instigar as pessoas dentro da geociências que essa é uma ferramenta. Então, caminhando aqui mais para cá, só rapidinho, quando eu sou convidado para fazer a apresentação. Todas as apresentações eram nenhuma, né? Nenhum foi, não sei se está, todas foram com o pessoal falando. Eu vou deixar, não vou deixar tudo aqui, só um pedacinho, só para você ver. Então, a ideia aqui, né? Vocês assistam depois, se quiserem assistir. Então, tem toda uma cena que eu faço o Newton com a maçã, eu brinco com várias situações, e, por que pareça, depois desse trabalho, eu tenho diversos trabalhos, gente, eu pesquisador, sou sismólogo, trabalho com sismologia, mas depois desse trabalho, esse trabalho recebeu mais visitações do que qualquer trabalho que já tive na minha vida. Então, é muito interessante como isso é impactante. As pessoas, botei aqui é mais ou menos o local, tá vendo? Eu, com a roupa já descaracterizando, tirei os nariz e botando aqui a camisa e tal. E é muito interessante esse processo, porque fez isso. E o teatro desse espetáculo, né? Vou mostrar só mais uma outra entradinha aqui interessante, só para vocês verem. Então, só contando essa história, a gente tem aqui, ele é o Doutor Terremoto, e aqui foi a primeira apresentação que eu fiz, tá? Que é essa primeira apresentação aqui, o Rafael esteve, o professor Rafael, que foi uma apresentação para mostrar o exercício desse espetáculo, tá? E a segunda, e as apresentações depois veio para essa aqui, deixa eu ver se está aqui no playlist, eu acho que não está mais aqui, não. Aqui, e ele vai lá para todo, não. Ah, não, quer todo, não, peraí. Ele vai para todo, né? Então, não é. Vamos para aqui para o vídeo mesmo. E o que acontece? Aí depois eu fiz outra apresentação, deixa eu ver se tem o vídeo. Aqui é a chamada, olha só a chamada, 16 segundos, talvez seja legal para vocês darem uma olhada. A chamada, né, do espetáculo. Então, só para dizer para vocês que eu tenho... Aí eu criei mais um personagem, que não tem nada a ver com o Doutor Terremoto, que é a Dona Francisca, mas que não tem muito a ver com ciência. Mas ela diz a importância do bom dia, a importância do bom dia, o peido feminino, e tem muitas outras coisas que ela fala aí, que é a Dona Francisca. Mas ela não me interessa muito, não. O que me interessa é mais o Doutor Terremoto. Então, aqui tem vários exercícios deles, né, do sismo, que agora a gente falou do offshore, cheguei na coincidência com o PG, né, Paulo Guedes, então terremotos offshore, que é isso. Então, estou muito voltado para a sismologia, muito voltado para o estudo da sismologia, rachadinha na ciência de terremotos, a gente fala também onda PIS na sismologia divertida, porque a linha do Equador entorta, terra plana, isso aqui eu não divulguei muito, esse aqui eu divulguei mais, você vê que tem um número de visualizações maior, e a corona na terra plana. Logo quando eu lancei
Esse aqui correu mais, tá? Então, isso aqui eu divulgo só para os meus colegas, não saio muito divulgando, mas a ideia, no meu caso, é exercício. É exercício para construir e para fazer coisas mais no futuro que seja mais interessante. Então, é importante, se você tiver uma equipe, como eu estou sozinho, se tiver uma equipe, que é meu objetivo depois, é criar uma equipe e aí possa ser que a gente possa ter um número maior de inscritos, mais visualizações, mas os grupos de teatro aqui de Brasília, nem eles têm quase esse mesmo número de inscritos. Eles não olham muito para isso, não tem muito para isso. Tá? O que é legal que eu queria falar desse aspecto é que a gente aqui, quando aqui tem várias fotos, eu Mumulengo para fazer, que é o teatro daqui, e várias ações desse espetáculo, é muito legal. E a gente vai estar de volta, hein? Próximo ano, com certeza, vai estar de volta, rodando aí pelo DF, que é meu desejo. Então, o que é interessante desse espetáculo, além de eu apresentar lá em Viena, eu também fiz em São Francisco. E a gente ganhou esse prêmio Web de Teatro em 2019. Por que eu ganhei esse prêmio? Será que meu espetáculo era maravilhoso? Será que meu espetáculo era lindo? Será que meu espetáculo era melhor que os demais? Não, isso não é parâmetro, porque quem assistiu meu espetáculo é um público totalmente diferente do público que assiste teatro. E isso foi uma coisa muito interessante. Então, eu ganhei 501 votos de pessoas que foram assistir, ou de alunos que gostam de mim, e bombaram. A gente deve ter tipo de pessoas que assistiram, cerca de 300, deixa eu ver, mas foi mais ou menos quase 500 pessoas. E a gente ganhou 501 votos, então tem alguma coisa aí que foi com o esquema de Big Brother, né? Uma coisa desse tipo. Mas o que eu quero dizer é que esse espetáculo ele trouxe para pessoas que não eram do meio teatral assistir um espetáculo no teatro. Totalmente diferente. Então, isso é muito interessante. E pessoas com um tema. Então, são duas coisas. A gente vai discutir um tema de negacionismo, as pessoas querem terra plana, querem saber que terra plana, mas também discutir também, as pessoas vão entrar no teatro pela primeira vez. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria ver. Isso aqui foi na Casa da Ribeira, então eu também recebi uma crítica, que é muito interessante. Depois, aqui eu acho que não sei se está a crítica, mas depois eu mostro. Esse da Casa da Ribeira foi que eu recebi a crítica. Foi quando o palhaço entra em cena, ele ganha e ele perde. E às vezes ele perde. Aqui eu levei uma surra feia, porque o público era muito grande, eu trabalho com um público menor. Então eu tinha que ficar melhor, sabe? Mas enfim, a crítica não foi tão pesada. Deixa eu ver se está aqui a crítica. Eu acho que eu botei aqui, não sei, página inicial, eu acho que deve estar aqui embaixo. Não sei se está aqui sobre. Eu queria ver só achar a crítica. Se eu achar a crítica aqui, eu mostro para vocês. Mas depois. Tá. Tinha crítica, era muito legal, e não está aqui. Eu acho que não botei aqui, não. Mas tem a crítica dizia que o trabalho estava muito legal, que foi muito bom, mas que tem alguns defeitos que a gente está tentando atualizar isso aí. Tá? Então, voltando à apresentação, para a gente não ficar muito tempo aí, não gastar muito tempo, já estou quase mais do que uma hora, ou quase uma hora, né? Então, essa é a minha história. Então, a minha história aqui é trazer, na verdade, o meu primeiro ponto era assim, que eu preciso instigar as pessoas que estão ao meu lado. Se ninguém quer fazer, eu faço. Então, vou fazer. E eu vou criar o Dr. Terremoto, vou divulgar isso, vou trabalhar nisso, já que é uma discussão tão boba, tem uma coisa tão imbecil. E isso foi em 2019, em 2018 comecei a discutir essa questão, para 2019 saiu o espetáculo, e em 2020 a gente parar, quando eu voltei em março, a gente acabou não entrando em cena por causa disso. Mas que é muito importante. Então, isso aí já, para mim, no meu ponto de vista, eu já consegui, se eu quisesse parar aqui, já estava resolvido, né? Porque eu consegui fazer isso. Agora, minha ideia agora é o segundo momento, tá? E aí eu vou entrar nos comentários finais. Essa minha experiência foi muito legal. Eu tive que viver essa ideia, né? Construir essa coisa. Foi uma experiência bem interessante. Então, vamos lá. Eu boto assim, precisamos popularizar a ciência, e para isso seria o melhor caminho, a arte é o melhor caminho, teatro, música, arte plástica, o que for. A gente pensa que a música tem uma coisa, uma sacada, e a música tem um impacto muito maior. Então, quando a gente começa a pensar, a gente tem bandas aí internacionais de ciência, os caras cantam músicas de ciência,
e bombam, mas a gente não tem nenhuma banda, não que eu acho que seja tão importante, mas que brinque com isso. Então, o que eu sempre falo que o seu talento você tem, a gente na arte a gente tem, e às vezes a gente não coloca o nosso talento a favor da ciência, a favor do negócio, de alguma coisa, a gente acaba deixando para lá. Para o teatro, formação de público, né? Então, forma público. Se você começa a fazer isso no ensino médio, ensino fundamental, você está formando público, as pessoas talvez queiram assistir teatro, achar isso muito interessante. Divulgar a ciência é um passo para instigar todos para a ciência. Então, você não vai dizer, vou divulgar ciência porque eu quero que as pessoas deixem de acreditar que a Terra é plana. Não, né? A ideia não é essa. A ideia é que você vai botar as pessoas para pensar. E teatro científico, se você chegar a assistir um espetáculo como esse do Galileu, é de se pensar. É como a gente lê um livro, né? Quando você começa a ler livros, você começa a pensar nas coisas, nos livros mais que a gente estiga. Então, a ideia é essa. E eu sempre falo que a gente precisa... A dificuldade maior do ser humano hoje é pensar. Ele tem esse negócio. E aí tem um projeto Futuros. Atualmente eu estou aplicando, estou dando uma oficina de teatro científico, que deve sair um número aí no final de novembro. São só mulheres que estão inscritas, também é outro aspecto interessante, né? Só mulheres inscritas, e a gente está jogando nessa história de trazer a representatividade da mulher dentro da ciência, então deve trabalhar em cima disso. E a minha proposta é que a gente consiga criar, dentro do Observatório de Ciência Teatral, ele deixa de ser um grupo de teatro totalmente aberto, sabe o quê? Um grupo mais acadêmico que possa trabalhar em cima disso, né? Mas o meu maior desejo é sempre dizer assim, olha, precisamos criar polos. Quem já viu do teatro do oprimido, né? O objetivo do teatro oprimido é criar grande base e tal, e o pessoal usar em cima disso, fazer o que o Boal acredita que é feito, né? Usando a metodologia dele e formando em cima disso. E a nossa ideia do teatro científico é a mesma coisa. Como criar polos aqui na Universidade de Brasília? Tem um polo lá não sei aonde, tem um polo não sei aqui, tem um polo lá. E é engraçado porque como são ciências diferentes, distintas, e às vezes é muito importante. Você vai lá nas humanas, tem um grupo de teatro científico nas humanas, tem um grupo de teatro científico aqui, tem um grupo de teatro científico na área da saúde, que é muito importante. O palhaço está lá, o palhaço fizeram terapia, o palhaço está lá. Eles não são, muitas vezes, doutores, professor, mas é interessante participar nisso. Então, existe alguma coisa nisso aí. Então, meu projeto futuro é fazer isso, e o próximo ano devo abrir também uma hipótese de criar meu desejo é de tentar fazer a montagem de Galileu Galilei do Bertolt Brecht, mas ainda estou vendo se eu vou conseguir, que seria só com estudante de graduação, né? Estou pensando em abrir uma turma próximo semestre para ser direcionado para o projeto Galileu Galilei, né? Mas é bem complicado, porque eu preciso, como é um projeto muito longo, preciso que as pessoas acreditem e que isso possa ser feito. Eu acho que é isso, não sei se tem mais coisa aqui, mas tá aí, a cortina vai se fechar, e aí a gente termina aqui a minha apresentação. Cara, e é isso, gente. Deixa eu me aparecer aqui, porque posso parar da apresentação. Eu acho que isso aqui está tranquilo, né? E é isso, queridos. Não sei se eu fui muito corrido ou... Enfim. Eu particularmente... Pode falar, Antônio. Pode falar antes, Bess. Você já ia falar? Já liga o microfone. Abrir agora o Levanta a mãozinha aqui, gente. Não é que eu realmente achei ótimo, Jorge. Fantástico, ótimo te ouvir falar. Daqui a pouco eu conto um pouco das minhas experiências com palco, mas não piso por nada. Mas tem umas experiências interessantes para contar. Falem aí. Bom, boa noite, professor. Boa noite. Eu estava muito empolgado para essa palestra, acho que é uma das palestras que eu mais queria assistir. Até que acabou a luz daqui de casa, eu estou aqui na luz de vela, dando um jeito aqui para assistir. E eu achei muito legal. Primeiro eu queria dizer que eu achei incrível esse seu trabalho da questão
do teatro, de ajudar a furar essa bolha que a ciência tem, né? Que é um trabalho que está todo mundo tendo muito agora, que é essa questão de que por muito tempo ciência era de cientistas para cientistas, né? E aí você usar o teatro para trazer isso para a população de modo geral é muito legal. Dizer também que eu acho muito importante, porque eu acho que esse tipo de projeto, esse tipo de ação que você faz, é o que vai ajudar a reverter essa desconstrução da ciência que nós estamos sofrendo agora e que a gente vai passar por muitos anos se esforçando para tentar reconstruir o que está sendo, infelizmente, deixado de lado agora. E eu achei muito interessante também essa questão de você falar do teatro para instigar as pessoas. Eu sempre vi isso muito na questão dos desenhos para crianças, né? Que a questão, por exemplo, relacionada à ciência que a gente tinha, acho que na minha idade, lá para os anos 2000, tinha o Dexter, por exemplo, o laboratório de Dexter, que era de cientistas, tinha o Jimmy Neutron. Agora a gente tem, por exemplo, mais para cá, pegando um protagonismo mais feminino, aquele show da Luna. E é legal ver que o teatro também está tentando englobar isso. Eu achei uma ideia muito, muito, muito boa. E eu fiquei realmente interessado nesses projetos que você tem aí. Quem sabe a gente não possa, não só eu, né, mas o PET possa ajudar na colaboração deles. Que legal. Fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Às vezes quando eu estou fazendo, quem faz extensão, eu sou pesquisador do CNPq 1C, eu não falo isso muito, mas isso, o cara tem produção, tem tudo, e parece que as pessoas, eles consideram essa atividade como se fosse atividade totalmente fora do padrão acadêmico, que não é para fazer. E eu fico muito feliz quando eu falei logo no começo, né, ver vocês de extensão pensando nisso, sabe? A gente não está pensando nisso há muito tempo. Eu posso estar pensando agora, mas está muito tardezinho, tá? Tem que ser, essas coisas tem que ser de vocês mesmos. Eu acho que é esse caminho aí que você está fazendo aí. Acreditar nisso e às vezes acreditar mesmo. Se fulano não quer, o fulano não quer, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. É isso. Muito obrigado pelas palavras. Eu que Antônio já agradeço. Poxa, Antônio, você chegou um semestre atrasado na zoologia. Sabe qual foi o projeto de vocês com... Foi museu? Não, né? Foi museu, não foi? Qual foi o projeto de fim de semestre da tua turma, da Marília? Foi o museu. Foi, né? Esse semestre, o projeto do pessoal é fazer roteiro para um desenho animado de zoologia. Aí eu passei para eles Irmãos Kratts como uma das opções, Show da Luna, Turma da Tainá, o que mais? Octonautas, para eles assistirem alguns episódios, escolher um dos desenhos e criar um episódio com fauna brasileira, com coisa do tipo, para fazer alguma divulgação artística aí da zoologia. Mas, Jorge... Fantástico, isso é demais. E olha só, isso é a coisa melhor do mundo, porque você ainda deixa o produto. Você termina, tem um produtozinho lá para você divulgar. Nossa, legal. Esse ainda é só o roteiro, né? Seria muito legal conseguir alguém para implementar, alguém da design, sei lá, da computação. Mas olha, essa turma consegue. Essa turma, se não duvido dessa galera não, se você mandar, eles vão conseguir. Eles mesmos fazem o roteiro, eles mesmos fazem o desenho animado, eles mesmos implementam. Eu acredito. Tenho dúvida. É só porque eu achei que um semestre ia ficar pouco tempo para eles fazerem. Pode ser. Mas não duvido da capacidade dessa molecada, não. Ao contrário. Você está nesse grupo, Marília? Tô não. Marília. Tô não.
Você se apresentou para o Jorge, Marília? Você contou do seu... Eu me apresentei. No grupo da palestra ou no grupo do desenho? Não, você falou para ele que você faz o Dulcina. Sim, não. Falei não. Você está fazendo Dulcina? Faço. Você está fazendo arte cênica do Dulcina? Sim, as cênicas do Então Dulcina. a gente é aluno junto. A gente também sou aluno da Dulcina, sabia? Sabia. Só que eu não conto para ninguém. É só vocês que sabem. Está gravando, agora a pessoa vai saber. Só que eu faço uma disciplina, aí faço outra, aí faço outra. Quando eu tenho tempo, estou fazendo essa disciplina lá para terminar o curso de graduação em arte cênica. Olha só. É legal. Eu gosto muito dessa relação. Eu também estava muito ansiosa com a palestra sobre arte e ciência. Vejo arte e ciência relação em tudo, na parte técnica do cinema, iluminação no teatro, som no teatro, em tudo. Para mim está em tudo. Achei interessante falar da instigação, né, que provoca. O cinema sempre fez muito isso, né? Eu cresci vendo Jurassic Park e eu gostava muito, eu queria ser paleontóloga. Só que aí eu descobri que tem muita informação ali errada, mas também eles não se comprometem com dar a informação certa. Aí eu fui lá, pesquisei, passei minha infância achando que eu sabia tudo sobre os dinossauros, descobri que não. Foi uma decepção, mas eu ainda gosto muito dos filmes, eu gosto, me gerou esse interesse em procurar, em saber. A professora Dulce, também de botânica de Planaltina da FUP, ela falou sobre os filmes como eles falam acho que é mutação genética, né, Antônio? Uhum. Como eles falam um conceito meio errado, eles não desenvolvem, eles também não têm esse compromisso de falar certo. E a gente acaba acreditando, né, em umas coisas meio absurdas, mas tem gente que pesquisa, tem gente que cria um interesse para descobrir se é aquilo mesmo, e eu acho bem legal. E é isso mesmo. Eu acho o seguinte: a ciência ela tem alguns que eu chamo de, como é que chama? Temas que vai trazer gente. E esses temas é importante ter. Como o próprio terremoto. Tem um filme Terremoto que é terrível, cheio de erros, mas é legal. Às vezes eu até falo assim, é terrível falar sobre terra plana, mas que bom que falaram, porque só assim a gente aparece e a gente começa a falar sobre isso. E as pessoas vão buscar entender isso, pelo menos, sabe? E a gente vai, e se não falar nada, claro que é um absurdo, estou exagerando aqui, tá? A gente tem que ver uma coisa boa disso que não tem nada de bom. Mas, então, vamos brincar com isso, vamos falar sobre isso para as pessoas saberem o que está acontecendo. E muito isso, hoje, muita gente, ela não buscar a dúvida, as questões que tem lá. Pô, o cara falou uma coisa, tem nada a ver ou tem a ver. O filme é um dos melhores exercícios que tem. Eu acho que você pegou a parte muito interessante. Então, terremoto, astronomia, genética, agora, você viu agora o próprio Covid, como é que faz aquela estatística de Covid. Então, tem algumas coisas que a gente precisa usar também como marketing da coisa, né? Então, quando der um terremoto terrível que morre milhares de pessoas, aí pronto, bomba. Então, vamos falar desse assunto. Embora não vamos entrar na moda, não. A ciência é moda também. A ciência tem algumas coisas. E ciência para a educação, ela também trabalha na moda. Qual é a moda que está lá? Qual é o assunto interessante? E a gente tem que jogar com isso. Não pode ficar afastado disso, não. Mas muito legal isso. Que bom que você está fazendo Dulcina. Eu acho que é muito massa isso mesmo. Você conseguir... Gosto bastante de lá. Você está de manhã, pela Ela manhã. está nessa... Sim, faço pelo matutino. Pego algumas matérias no noturno, mas pego mais pelo matutino. Ela está nesse seu dilema igualzinho aí, tentando equilibrar a vida no palco com a vida na sala de aula, né? Tem um outro projeto que um ex-petiano e uma petiana estão trabalhando comigo, que é o E Bicho Faz Isso, que é um podcast sobre comportamento animal, é a minha linha de pesquisa,
E eles estavam comentando, caramba, o Glauco Machado, que é um professor da USP, foi o melhor entrevistado. O cara fala de um jeito assim super envolvente, te faz rir, te faz pensar, te faz confiar nele completamente. Aí depois ele pega, mas olha só, olha o que eu falei aqui, aí te mostra que ele estava te enganando o tempo todo. E eles, nossa, como que o cara faz isso? Aí lá pelos Santos ele falou, não, antes de fazer faculdade eu fiz teatro. E eu acho que, assim, toda vez que eu subo num palco para dar uma palestra, eu sou muito mais ator do que professor, do que cientista. Mas, Jorge, eu em, digamos, 2010, eu não vou saber direito, assim. Não era isso, era bem, sei lá, 2004, talvez. Teve uma semana de espetáculos comemorando os 10 anos de ação de um grupo que chama Núcleo Arte e Ciência no Palco, lá de São Paulo. Eu fiz graduação lá na USP. E eles estavam comemorando 10 anos e eu fui e comprei um pacote. Assim, comprei a semana toda de peça. E era da segunda a sexta-feira as peças deles. Cada dia da semana era uma peça diferente. E era fantástico. Assim, as peças deles são fantásticas. Até a gente tentou falar com eles meio recentemente, assim. Mas lá pelas tantas, eu comecei a ficar depois para conversar com o grupo e tal. E acabei ficando amigo deles, né? No fim de uma semana ali, todo dia no teatro com eles, eu acabei fazendo amizade lá com o pessoal. E teve 2 casos muito engraçados lá. Uma das peças chamava Copenhagen e contava a relação entre o Niels Bohr e o Oppenheimer na concepção da bomba atômica. E eles falaram um pedaço do texto lá e tal, terminou, e um professor de física da PUC foi lá e falou, mas escuta aqui, você não acha que papai começou a discutir assim um negócio com o ator que fazia o Oppenheimer? E lá pelas tantas ele botou a mão no ombro do professor e falou assim, muito obrigado. Aí o professor falou, obrigado por quê e tal. Ele falou, olha, eu sou um ator, eu decorei vários textos que o Oppenheimer fala, que eu fiz um estudo, entendi mais ou menos, mas eu não faço a menor ideia do que o senhor está falando. Mas se o senhor achou por bem vir aqui discutir física quântica comigo, física atômica comigo, é sinal de que eu fui muito convincente, que eu estava entendendo aquilo tudo que eu estava falando lá. Então, muito obrigado por dar esse feedback, assim, de que eu tinha sido convincente. Mas, desculpa, eu não faço a menor ideia do que o senhor está falando aí. Eu só decorei o texto. Então, essa foi uma muito interessante, assim. E a outra foi, nesse período, eles estavam com a Dança do Universo, que era um musical baseado no Marcelo Gleiser, livro. Um monólogo chamado Einstein, o Copenhagen, vou esquecer os outros 2. Bom, mas eles estavam achando que eles estavam com muita física, pouca biologia e pouca química. E aí eles fizeram Oxigênio, que é uma peça do cara, é um ganhador de prêmio Nobel, que eu não vou lembrar agora, e um cara que foi um dos inventores do contraceptivo, da pílula anticoncepcional. E foi a primeira vez que eu vi um Nobel falar, assim, que foi na abertura, na estreia, e os autores vieram. Legal. A outra coisa legal é que eles queriam fazer fizeram uma, na verdade, chamada After Darwin, que contava, eram 2 passagens que se alternavam. Numa passagem é o Darwin bem velhinho,
vendo os reflexos da publicação da Origem das Espécies e tal, e na outra é o Darwin bem jovem, concebendo a teoria a bordo do Beagle. E aí as cenas vão alternando essas duas passagens, claro, são dois atores, né, os dois Darwins. E eu já tinha ficado amigo dos caras e eles tinham o texto em inglês e estavam tentando traduzir, mas estavam com dúvida em alguns termos da biologia, da evolução e tal. Então eles acabaram me convidando para fazer a adaptação do texto em português. Eu já até brinquei um pouquinho de arte e ciência assim no palco, mas bem lá para trás das coxias, antes até de estrear, que é para não correr o risco de abrir uma cortina na hora que eu estou lá atrás e me aparecer. Que legal, que legal. Legal ver as suas iniciativas lá na psicologia, na física também. Isso que você falou, o pessoal de São Paulo é outro mundo, tá, gente? São Paulo é um mundo à parte. Um mundo à parte. Eu estou dizendo assim, o teatro nosso ele fica muito aqui no plano piloto, tem alguns espaços pequenos, né? E o teatro não vai até a periferia, né? E lá em São Paulo você tem Sesc a rodo, você tem espetáculo a rodo, você tem investimento e grupo também muito bom. Esse grupo do que você citou agora é fantástico, são profissionais, são pessoas que vivem disso, que é outro desafio também, que a gente não vai conseguir viver disso. Então, tem dois espaços aí no teatro científico, que a gente vai falando, puxando a academia. Né? Pode viver disso? Pode, então se prepare, porque tem que ser uma coisa no nível de São Paulo. Né? O nível de São Paulo ou da Denise Fraga, quando ela fez esse espetáculo lá. Né? E eu sempre falo assim, a gente tem que... quando você fala exatamente do ator profissional, ele não sabe a história. Na hora que você pega um aluno de física, um aluno de ciências que estudou aquilo, ele sabe. E ainda vai ter uma experiência teatral. Então, isso é uma coisa muito legal, que a gente usar isso como base. Né? E o teatro científico, como eu digo, falou de ciência, tem público, para mim é teatro científico. Então, a ideia de você chegar você não busca aquele ponto máximo de ser aquele ator profissional, mas na hora que você fizer um espetáculo, mesmo com aquelas crianças lá não sei aonde, eles estudaram aquilo, eles estão se envolvendo com aquilo. Então, é um processo muito legal de aprendizagem. Ainda assim, ainda pode fazer teatro, então são coisas muito interessantes. E, obviamente, é um desejo meu, se a gente conseguisse... Eu sempre falo assim, eu tenho uma perspectiva muito grande, eu queria crescer muito com relação a isso. Ter grupo de teatro, criação de cenas, criação de movimentos, buscar espaço fora, não só da universidade, que o maior gargalo nosso é que a gente faz para a gente não faz para os outros. Até mesmo hoje a gente tem uma política de editais que é maravilhosa, porque é muito fácil falar como professor. Universidade, ganhando seu salário. Agora, o artista ele precisa de dinheiro, ele precisa... E aí não é fácil, ele precisa fazer uma coisa para fazer. Mas você, como professor, seus alunos voluntários, então vamos criar isso aqui, de repente pode dar certo. Mas é o caminho que ele vai buscar, o grupo que vai buscar, outra coisa que vai buscar. A gente não é isso. Então, a política de edital faz com que as pessoas tenham assim, eu ganhei meu dinheirinho, o público vem assistir, beleza. Sabe? Mas ele não está preocupado de fazer isso lá na esquina, lá não sei aonde e tal. Ou tá. Eu posso estar falando besteira também, tá, gente? Então, a minha opinião é muito, muito forte com isso. A ciência, ela é afastada, o teatro está afastado. E como a gente faz isso? E eu comecei a pegar... nessa oficina que eu estou fazendo de teatro científico, eram 7 pessoas e 2 rapazes. Os 2 assim, faz física e outro faz matemática, né? Eu não sei se vou fazer isso, se vou fazer psicologia, mas eu queria fazer teatro. E tem muito disso nas pessoas, né? Que elas acreditam muito nessas coisas assim e tal. Às vezes o que a gente precisa fazer, e aí tem que segurar a causa, vai ter que segurar. Dá para ser cientista e dá para fazer teatro, então vamos fazer. Então vou fazer. Agora, na hora que você for agarrar uma causa dessa, então vamos agarrar e vamos fazer direitinho, então a gente trabalha em uma linha. E se formar grupo, time muito forte, aí vai ser uma maravilha, porque você vai ter uma ação, como eles estão fazendo o Festival de Teatro no Maranhão, né? Campus lá não sei aonde, Universidade Federal do Ceará,
Aqui em Brasília não existe nada. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos dar um pontapé inicial. Pelo menos eu sou pioneiro aqui. Olha, pioneiro. Enfim, a gente seguir um roteiro, buscar fazer isso. E na hora que você... É outra coisa também que eu gosto. Na hora que você consegue ter pessoas fazendo isso, e aí depois vai fazer um grande festival dentro de Brasília. Porque a pessoal lá de Planaltina fez, o pessoal lá do Gama, universidade fantástica, como Planaltina, Gama, os campos são tão maravilhosos. Tem tanta gente boa em cada campus desse que parece que fica no plano piloto. Não, peraí, vai sair coisa maravilhosa, vai sair coisa maravilhosa ali. O pessoal do Gama trabalha muito com o pessoal de computação, né? A galera que parece que tem um curso de astronomia, não, astronomia não, como é que chama? De engenharia aeroespacial. Software também. Então, cara, os caras vão fazer alguma coisa que pode ser ligada a isso. A gente nunca pensou em fazer um espetáculo científico usando ciência da computação. Então, são coisas que você, no seu mundo, eu sou físico, e aí você falou, foi legal você falar isso, o pessoal pensa que teatro científico é falar de Einstein, falar de Lei de Newton, de Galileu. Não, tem áreas de humanas que eu desconheço. A gente começou a falar, olha, como é incrível, o Paulo Freire chegou mais na nossa comunidade agora, porque se você falar com qualquer físico, ele não sabia quem era Paulo Freire. Ah, não, sabe, não sabia não, gente, não sabia, porque ele quer saber de Isaac Newton e da galera dele, do Bohr, vai fazer com isso, mas enfim, na hora que você começa a estar popularizando até a história de Paulo Freire, popularizando a questão da Terra, a Terra não é esférica, a Terra é um geóide, não é nenhuma, né? Não é uma esfera, não é um geóide. Não, mas aí não precisa, vamos falar que é uma bola mesmo, depois a gente resolve, sabe? Mas é isso, acho que o pontapé inicial... Aí tem uma coisa muito interessante, que eu acho muito legal de vocês buscarem, ou a gente buscar junto também. Se quer, a gente vai buscar junto. Vamos primeiro brincar com isso. Vamos fazer uma oficina, vamos trazer alguma coisa, vamos brincar com isso. Ah, não gostei, porque tem gente que realmente não cai, como falou, não tem jeito, mas tem gente que gosta. Então, puxa, vamos empurrar essa pessoa para lá. E tem gente que não, valeu, ó, legal, mas não rola. Eu fico aqui no bastidores traduzindo, né, como diz, né? Enfim, é um caminho, sabe? Eu gosto muito disso, eu acho que eu tenho fico mais entusiasmado com isso do que meu próprio artigo, os próprios artigos que eu publico. Isso me deixa muito mais alegre. Um sorriso de uma criança, uma discussão sobre... Não, vou defender aqui a Terra plana. Então, defenda, fala aí. Então, vamos abrir uma discussãozinha aqui para a gente brincar com isso, vamos discutir isso. Não, porque minha mãe disse. Minha mãe ela é 100%, é meu parâmetro de certeza que ela disse e ia estar certo. Aí você vai ter que trabalhar bem direitinho com isso. Sabe? São coisas desse jeito. E isso é a verdade dela. Quando sua mãe diz que na volta a gente compra, a gente acredita que ela vai comprar. Porque é o único parâmetro de verdade que tem lá. E às vezes a igreja está mostrando isso também. Olha, você não veio de macaco nenhum, e é isso que Deus vai trazer à sua vida, vai melhorar a sua vida, isso é mentira. E aí você, como é que vai dizer, olha, meu amigo, não é isso que está contando para você, não, é outra história. Mas eu vou mostrar que a gente também tem erros, né? A gente também mostra erros também. Mas é isso aqui, ó, pá, né? Eu tive uma vivência muito grande no mundo evangélico, todo o tempo todo. Mas aí, quando começou a discutir com o pessoal sobre... Por isso que eu conheço a galera do mundo evangélico, então eu discuto muitas vezes essa questão. Gente, você pode acreditar em Deus, não tem nenhum problema, acredita em Deus. Mas veja aqui, a ciência trabalha desse jeito. Ela precisa desse negocinho aqui, ó, ela mostra, como é que chama? Ela tenta mostrar os seus resultados. A metodologia dela é dizer assim, só vai comprovar, você vai fazer isso aqui se isso acontecer. Então, quando isso aí está na mente da gente, fica na sua fé, mas isso não é ciência, isso é fé, você acredita, tal, mas isso não é ciência. Então, separa isso um pouquinho e vai viver, porque assim é melhor. Enfim, são essas discussões, gente, tá? Nossa, falo demais, hein? Muito obrigado por estar falando tanto, então.
muito boa a palestra. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, ainda temos um tempinho. Que não vai ter um comentário. Faça seu comentário, depois eu vou fazer um merchan também, Maria. Tá bom. Arte é uma linguagem, né? É uma forma de linguagem. Então, a capacidade que ela tem para divulgar, para instigar, é enorme, é gigante. E falar de ciência pela arte é muito mais interessante. Tem aquele filme Interestelar, que ele é lindo, chora demais, e ele tem um certo compromisso, né? Ele até ensina um pouco. Tem gente que procura lá, por que a filha dele envelheceu? Procurar saber o que aconteceu. Que é um jeito também de procurar sobre ciência. Enfim, gosto muito. Filme maravilhoso. Eu tô no chat aqui, aí fui mandar coisa no chat, saí da sala, não consegui abrir o microfone. Só falar um negócio muito interessante que eu fiz agora, a gente teve agora no Instituto de Geociência, o primeiro festival de Geociência e Arte. Então, esse festival de Geociência e Arte que eu criei, o objetivo não era fazer nada que ficasse vinculado ainda. A primeira coisa é despertar os artistas que a gente tem na área de geociência. E, no segundo momento, dizer, agora vamos fazer ciência, vamos fazer arte com ciência, né? E aí o festival foi um sucesso. Teve 7 pessoas inscritas que mostraram artes plásticas, mostraram polidense. Olha só, polidense. Você acredita? Botar polidense. Isso tem o quê? Não, mas, gente, não, mas isso quem não é arte vai dançar aí. Mostrou polidense, cantaram e poesia, né? Então, eu acho que isso é muito legal, foi muito interessante de fazer esse festival. Isso aí é o meu objetivo para a galera, tá? O aqui do grupo também, junto com alunos do PET Ciências, a gente está fazendo o Reações Criativas. O Reações Criativas é uma iniciativa que surgiu em Londres. Depois vocês tacarem no Google, aí vocês encontram em inglês, né? Creative Reactions. Surgiu em Londres com o mesmo pessoal que organizava o Pint of Science lá. Uhum. E a ideia deles era colocar artistas para fazer internatos, principalmente artistas plásticos, tá? Mas para fazer internatos junto com cientistas. E depois daquele 1 mês ali de convivência entre o artista e o cientista, os artistas teriam 3 meses para produzir obras, e depois haveria uma apresentação rápida do cientista contando sobre a sua pesquisa, do artista contando sobre a sua obra, e aí uma exposição das obras. Tá? Isso surgiu, se não me engano, em 2017, em Londres, e veio para Brasília pela primeira vez esse ano. A gente vai acontecer no dia 23 e 24 de novembro, se não me engano. Tá? E, por enquanto, nós somos dois artistas brasilienses, a Marina Tamanini, que é uma fotógrafa, que vai trabalhar com a Renata Alquezar, vocês talvez tenham tido aula com ela aqui da FUP, trabalha na física também. A formação dela, ela trabalha no laboratório de fluidos complexos lá no Darcy, e a Marina gosta de tirar foto, ela faz umas fotos meio loucas assim, então ela pega a catedral e pega aquela coroa do alto da catedral, espelha em vários ângulos, você olha e fala, nossa, o que é isso? É um carrapicho, parece um carrapicho. Quando você vai olhar direito, é a catedral, assim. Ou ela faz um OVNI com o Nilson Nelson, espelha o Nilson Nelson de um jeito que fica parecendo um OVNI. São baratas, as fotos dela são baratas.
E aí o ferro fluido, que é o objeto de estudo da Renata, que também tem umas características geométricas assim, super bonitas e tal, estão servindo de inspiração para a Marina criar. E o outro é o Pedro Sangeon, que é um grafiteiro daqui de Brasília, faz o Burulino, é um bonequinho meditante, né? E tem todas essas questões da mente, de abrir a mente, coisa do tipo. E ele está pareado com uma cientista da neurofisiologia lá do Darcy, da biologia. Então, esses são os dois casamentos. Além disso, a gente tem a Anete, talvez o Jorge conheça a Anete também, da geologia. Ela trouxe a Olimpíada de Geociências para Brasília e tal. Ela vai receber 2 artistas, se não me engano, de Londres, o Pedro Togni, que talvez vocês tenham encontrado também em algum momento, os meninos, que trabalha com controle biológico usando joaninha, também vai trabalhar com 2 artistas, e eu, por causa dos peixes coloridos lá e tal, vou trabalhar com 3 artistas, todos eles de Londres. Aí tem cientistas brasileiros, interagindo com artistas britânicos e cientistas britânicos interagindo com artistas brasileiros também. Legal. E todos os resultados devem aparecer nesse 23, 24, se não me engano, de novembro. Então fiquem de olho aí que logo eu noticio mais isso. Muito massa, muito bom mesmo. Caramba, muito legal. Muito legal. Isso é que a gente tem que estar fazendo mesmo. Tem que notificar, mostrar às pessoas que é o caminho de divulgação mesmo. As pessoas começam a ficar curioso. Eu sempre acho que o cientista, que a gente às vezes não se coloca, né? Ele está muito distante. Ele precisa chegar junto. E tem uma geração chegando, uma geração também de cientistas novos chegando, talvez essa geração que a gente possa abraçar e dizer, olha, vem cá, vamos trabalhar nessa linha aqui, vamos tentar buscar isso aqui. Como é que a gente vai chegar nas pessoas, né? Como a gente vai deixar essa questão que as pessoas entendam, né? Sempre eu gosto da minha frase, as igrejas têm que voltar a ser cinema, meu amigo. Tem que voltar. Então a gente precisa trazer isso para a comunidade. Porque por mais que o pessoal não fale, é uma falha nossa. Uma falha nossa. Falha, assim, da academia, dos pesquisadores e de tudo. Né? Então a gente pode diminuir isso um pouquinho, começar a fazer isso. Né? Enfim. Bom, gente, eu acho que estamos chegando ao fim da nossa palestra. Se o professor quiser fazer mais alguma pontuação, mais algum comentário, alguém tiver? Eu só quero agradecer a vocês. Obrigado pela oportunidade, isso é muito bom. Torcer que vocês também provoque vocês, né? Que vocês, de repente, façam, não só artes no palco, pode ser também, como botou agora, né? Cartoon, o que for, mas tem que chegar nas pessoas. E obrigado por isso, torcendo por vocês muito. De repente eu quero ver vocês aí, eu estou assistindo vocês aí fazendo algumas baguncinhas aí para a gente. Muito obrigada, professor. A gente também está muito agradecido por eu ter aceito o convite. Ter fechado, como o professor Bessia disse, com chave de ouro o nosso seminário. Acabou. Estava até conversando com o Antônio da gente fazer outros. E foi muito legal. Muito obrigada pela participação, pela palestra. Foi muito enriquecedora. Muito obrigada também a todo mundo que participou, que esteve aqui, que veio desde a primeira palestra também. Muito obrigada. Me sigam lá no canal do Instagram, no YouTube, e o site, quiser ver, dá uma olhada lá, que tem umas fotozinhas. Para aumentar para 5, 6, mais ou menos, mais um pouquinho. Falta só 10 para 300. Tá bom. Quando junta 10 mil, a gente junta 300, já está feliz. Tá bom? Muito obrigada. Beijo, gente. Queria Até mais. fechar dando parabéns para essa galerinha que se esforçou um monte, Mariana, Marília, Thaís,
Antônio, Natasha, que passaram Obrigada. o fim de semana se dedicando para fazer crescer a carreira de todos nós, né? De quem assistiu como ouvinte mesmo, a de quem organizou o evento e a nossa também como palestrante, né? Também é engrandecedor em todos os lados aí. Parabéns, meninos, vocês já fazem a diferença, viu? Obrigada, professor. Então, tchau, gente. Tchau, professor. Muito obrigada Até a pela próxima. participação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.